Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é 5 passos para um jejum sobrenatural. Isso mesmo. Muita gente tem dúvidas sobre como jejuar, como fazer, como eu faço, como eu começo. E esse vídeo aqui é bem esclarecedor. Eu vou te dar 5 dicas que são preciosas para você começar aí o seu jejum. O primeiro passo para você jejuar, você precisa estabelecer qual é o tipo de jejum que você vai fazer. A gente tem 2 tipos de jejum. O jejum parcial, que é quando você se abstém total de alimentos sólidos, mas você fica ainda com alimentos, com a ingesta de líquidos, ok? E o outro é o jejum total, quando você não ingere nem sólidos e nem líquidos, você não ingere nada, ok? Geralmente, o jejum mais frequente, que nós fazemos é o jejum parcial, deixando às vezes só água, um chá, um café ou alguma coisa do tipo. Então, você precisa decidir que jejum que eu vou fazer. Eu vou fazer um jejum parcial? Vou fazer um jejum total? Ok? Então, o primeiro passo é definir qual é o tipo de jejum que você vai estar fazendo. O segundo passo, e é um passo muito importante, é você definir qual é o dia que você vai começar e quantas horas você vai estar ali naquele jejum. Por exemplo, talvez você vai fazer 12 horas de jejum, então você precisa decidir, eu vou fazer 12 horas de jejum, vou fazer 24 horas de jejum, não, eu vou fazer um jejum de 23 horas, não, eu vou fazer um jejum de uma semana com um intervalo de 1 hora para me alimentar e aí eu volto para o jejum. Um jejum muito frequente que eu faço é 40 dias, com uma janela de 40 minutos, meia hora para se alimentar e volta de jejum novamente, ok? Mas você pode, se você não tem hábito de jejuar, você pode começar com 8 ou com menos, né? Depende aí do seu condicionamento físico, depende aí de como você está, mas aí você vai crescendo dentro dessa prática até chegar aí 40 dias, 70 dias. O meu último jejum foi um jejum de 5 dias sem me alimentar e foi muito sobrenatural, amém? Então, esse segundo passo é você precisa decidir qual é o horário que você vai começar e quanto tempo vai durar esse jejum, ok? Por que você precisa determinar isso diante de Deus? Porque vamos supor que você acordou hoje muito tarde, não tomou café, aí tava numa correria, não decidiu almoçar e falou assim, hoje eu só vou jantar. Aí à tarde você falou assim, então eu vou falar para Deus que eu estava de jejum contando desde ontem à noite que eu não como. Então isso aí é burlar, talvez você não conseguiu comer porque você estava numa correria e às vezes você quer colocar essas horas do seu dia, colocar junto e falar que você estava jejuando, sendo que você não apresentou esse propósito para Deus. Então, horas que você não comeu e se você quer, por via das dúvidas, apresentar para Deus falando que quer incluir no período de jejum, não faz muito sentido. Por isso que eu falo, você precisa determinar. Então, por exemplo, Senhor, amanhã, ao pôr do sol, eu vou começar um jejum. Aí, antes do pôr do sol, você vai se preparar, vai se alimentar antes, vai fazer a sua oração antes. Para o quê? Para você não burlar. E é interessante você sempre, olha, eu começo o meu jejum essa segunda e termino na próxima segunda-feira. Então, você pode ter a janela de intervalo onde você vai comer, por exemplo, vamos supor que você decida começar um jejum segunda-feira com uma janela um intervalo para você comer de 1 hora. Então, você vai falar para Deus, apresentar no primeiro dia ali, e vai entregar para Ele no último dia. Então, o período do seu jejum, ele dura 7 dias. Ele não dura até o intervalo que você vai comer. Na verdade, você come e você volta no mesmo propósito de jejum. Não sei se consegui ser clara aqui, mas eu acredito que sim. Amém? Então, o segundo passo é determinar o horário e a quantidade de tempo que você vai ficar, tá? Podendo ser um dia por semana, 2 dias, uma quarentena, 12 dias, depende aí da sua ambição por jejuar e crescer na presença de Deus, amém? Terceiro passo, você precisa ter um propósito, é isso mesmo. O que adianta você fazer um jejum e você não tem propósito nenhum? Se você fizer um jejum sem propósito, isso aí é uma dieta, um jejum intermitente, tá? Só vai ajudar no seu organismo, mas não vai corroborar com nada no âmbito espiritual, amém? Então, o jejum ele tem que ter propósito. Como eu mencionei aqui agora para vocês, eu fiz agora um propósito de jejum de 5 dias, de um jejum parcial, eu não comi nada sólido, não comi alimento, tá? A não ser o pãozinho da ceia, porque eu ceio todos os dias.
né? Mas é bem pequenininho, coloquei lá no jejum pro Senhor, falei, ó Senhor, a única coisa sólida que eu vou estar comendo vai ser o pedacinho de pão da ceia, eu vou ficar 5 dias, ou seja, 120 horas, e ali eu coloquei meus propósitos, por exemplo, Senhor, eu tô indo para um congresso, eu quero 120 vezes mais daquela unção, de tudo que o Senhor vai transbordar, de tudo que o Senhor vai fazer ali naquele lugar. Então ali eu pedi muitas coisas, pedi pelo casamento da minha prima, pedi isso, pedi aquilo outro. Eu coloquei os meus propósitos, os meus objetivos dentro daquelas 120 horas sem me alimentar. Foi um jejum difícil, porque não é fácil ficar 120 horas, 5 dias sem comer nada, né? Tem uma certa fraqueza, né? Mas se você está acostumado a fazer isso, vai ser bênção, você vai se edificar muito, né? Vai ser muito sobrenatural, tá bom? Então, meu último jejum, eu coloquei, fui muito intencional nos meus propósitos. Senhor, eu quero 120 vezes mais isso. Tudo eu colocava 120 porque eu estava 120 horas sem comer. Então, você precisa colocar os seus objetivos, os seus propósitos. Por que você está se sacrificando? Qual é o objetivo de você estar pagando esse preço? Você quer mais de Deus? Você quer unção? Você quer ser ativado nos dons? Você quer se deixar um pecado? Você quer uma purificação em alguma área? Aí tá a oportunidade quando você apresentar ao Senhor, né, o motivo do seu jejum, o propósito do seu jejum. Amém? Vamos lá. O quarto passo para o seu jejum é deixa eu lembrar aqui o quarto passo. Vamos lá? Durante o jejum, você precisa estar buscando Deus, tá? Então, não adianta nada você falar assim, eu vou jejuar uma semana. Mas você precisa buscar Deus nesse tempo. Talvez você não vai conseguir ficar orando o dia inteiro porque você trabalha, você pode fazer jejum trabalhando, você pode sim continuar fazendo as suas atividades. Mas durante o período de jejum, tente não ficar vendo série, filmes, coisas desse mundo. Coloque uma pregação para você escutar, tente, né, dentro da sua rotina, colocar coisas que vão edificar. Tente ler um capítulo da Bíblia todos os dias, tire um tempo para você orar, nem que for rápido, mas ore, né? Esteja um tempo voltado ao Senhor, porque além do sacrifício do corpo, né, você vai estar ali se santificando naquele período, você está já nesse período sacrificial do corpo, da alma, porque quando a gente jejua, a gente está fazendo o quê? A gente está mortificando o nosso corpo e a nossa alma e fortalecendo, né, ampliando o nosso espírito. Mas o nosso espírito, ele vai ampliar de uma maneira mais intensa quando você começar a ler a palavra, escutar uma pregação, escutar um louvor, e tudo isso daí vai corroborar demais na sua busca. Você não tem ideia como isso daí vai ser, assim, crucial, sobrenatural, e eu te recomendo, tá? Recomendo você tá na sua busca, seja intencional, busque de todo o seu coração. Quinto e último passo. Antes de começar o jejum, você vai fazer uma oração de abertura. Por exemplo, Deus, eu estou agora iniciando esse propósito de jejum por isso, por aquilo. Se o seu jejum vai acabar daqui 24 horas, quando der 24 horas, você vai fazer uma outra oração entregando o jejum. Agora, se você abrir uma quarentena, você abriu 40 dias, 7 dias, o que você vai fazer? Vai jejuar quando abrir o jejum e quando terminar, né, lá na sua quarentena, terminou os 40 dias, você vai fazer uma oração encerrando. Você não precisa estar ali no intervalo que você abriu para comer, por exemplo, você abriu 1 hora para comer. Você não precisa estar orando, né? Orando, entregando, não. Você pode orar pelo alimento quando você for comer. Por exemplo, quando eu faço quarentena, sempre eu como das 6 às 7, né? Então, das 6 horas eu falo, Senhor, eu consagro esse alimento a Ti, saio brevemente do meu propósito, do meu jejum. Eu saio do jejum porque eu tava sem comer e ali eu como, me alimento, né? E aí terminei, volto, mas nem preciso falar que volto, porque o meu jejum vai terminar ali 40 dias depois, 21 dias depois. E daí no final, no último dia, eu faço aquela oração caprichada, falo, olha, Senhor Deus, eu tomo posse de todos esses propósitos, de tudo isso que eu te pedi, de tudo isso, aquilo outro, e vai ser uma bênção na sua vida, você vai crescer muito. Então vamos lá, vamos relembrar os 5 passos. Vamos lá. O primeiro passo é definir se é um jejum parcial ou se é um jejum total, como você vai fazer, ok? Segundo passo, definir o horário que vai começar, o dia que vai começar e quantas horas, né, você vai fazer. Então, você precisa deixar isso bem definido, bem certinho, tá?
Terceiro passo, propósito. Você precisa colocar os propósitos, né? O que você almeja, aonde você quer chegar com esse sacrifício, com essa renúncia, né? No reino de Deus. Amém? Quarto passo, você precisa buscar o Senhor durante o processo do jejum. Não adianta você só ficar sem comer, você precisa orar, buscar, ler a Bíblia, pregação, colocar todas as ferramentas de edificação para te ajudar aí a se edificar cada vez mais e ser um jejum bênção aí na sua vida, amém? E o quinto passo é fazer uma oração de início e uma oração, né, para entregar esse jejum, para você fechar com chave de ouro. Eu espero que você tenha gostado, né, desse vídeo, que seja uma dica aí para você crescer todos os dias. E outra, quero aqui te convidar para fazer parte do nosso ministério. Nós temos cultos 2 vezes por semana. O nosso ministério chama Global Fire, né? É um grupo que acontece no Telegram e nós fazemos culto online 2 vezes por semana. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e é muito bem-vindo, né, nesse time de avivalista. Que Deus abençoe você poderosamente.